crise no setor de transporte público da capital piauiense não é de hoje, mas é fato que ela se intensificou desde 2020. E as consequências vão além da perda de usuários. Ela também se reflete em outros setores, como economia, educação, saúde, lazer, segurança. É um efeito cascata com dimensões imensuráveis. As soluções apontadas nos vários debates sobre o tema vão desde novas licitações de transporte, passando por municipalização de parte do transporte público da capital, além de medidas como a instituição de uma tarifa zero para pessoas de baixa renda e mudanças na forma de remunerar as concessionárias. No dia 18 de maio de 2021, a Câmara Municipal de Teresina instaurou uma CPI para apurar a situação do transporte público na capital. 2 meses depois e muitas discussões, o relatório foi concluído apontando que houve descumprimento bilateral, tanto das empresas quanto da Prefeitura de Teresina. E parou nisso. A situação continua a mesma. O transporte público cada vez pior e a população sofrendo as consequências. Para falar sobre o tema Desafios e Soluções na Área de Mobilidade Pública, recebemos nos nossos estúdios do programa Ideias em Debate, Gerardo Fonseca, arquiteto, urbanista e presidente do CAU, Piauí, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e Samuel Santos, advogado e coordenador da Auditoria Popular do Transporte. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa Ideias em Debate de hoje, vamos conversar sobre o problema da mobilidade urbana e do transporte público aqui na capital piauiense. Eu já dou as boas-vindas aqui aos nossos convidados e inicio com o doutor Gerardo perguntando o seguinte: qual é hoje, doutor, o retrato da mobilidade urbana em Teresina e como essa situação ela reflete na qualidade de vida da população? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação tratar desse assunto, já que nós, arquitetos e urbanistas, também temos essa atribuição enquanto profissionais de tratar da cidade, né? O que nós podemos ver, observar na cidade de Teresina é uma inexistência, praticamente, de uma flexibilização no transporte público. Quando a gente fala só em transporte público focado em ônibus, a gente sabe que o serviço é precário e não atende à demanda da população. E também vemos que não tem um incentivo para a mobilidade ativa. Nós não temos ciclovias adequadas, com cobertura. Ou seja, existem ideias que podem ser aplicadas à mobilidade ativa, que faz com que as pessoas possam se deslocar. Então, a gente vê que Teresina tem um total campo aberto para a instalação de novos modais de transporte. Nós, inclusive, temos 2 rios que não são utilizados para o transporte público, dessa massa que precisa se deslocar entre os bairros, tá? E precisa conviver, né, com a cidade. Então, o retrato de Teresina hoje é essa. É uma cidade em que a mobilidade é prejudicada pelos modais apresentados e ofertados para a população. Doutor Samuel, você é coordenador da Auditoria Popular do Transporte. O que essa auditoria tem feito? Como é que ela foi criada? O que apurou? Como é que se deu a criação dessa auditoria e como é que ela tem sido realizada e se tem também alguma conclusão desse trabalho? E seja bem-vindo também ao nosso programa Ideias em Debate. Obrigado, é muito importante para a gente estar participando aqui, mostrando esse trabalho da Auditoria do Transporte, né, e trazendo essa análise a partir da escuta dos usuários, né, e da nossa contribuição técnica popular. Então, doutor Campelo, a Auditoria do Transporte, ela inclusive se identifica assim como um recado para as instituições do Piauí na ausência de um controle efetivo sobre esse sistema público de transporte, né? Então, você citou a CPI. A CPI foi um momento de muita organização nossa para conseguir apresentar o histórico da cidade de Teresina nessa reivindicação, né? E os problemas que eram relatados pelos usuários. Então, a auditoria constatou
a falta do sistema de relacionamento com o usuário, que o relatório da CPI também constatou, a falta da condução dos protocolos, né? Uma série de medidas que estavam previstas nos contratos, né? E no plano diretor de transportes que ainda não tinham sido implementados. Então, para a gente, foi uma oportunidade de mostrar que essa cidade tem um histórico muito forte de reivindicação de direitos nessa área e que tudo que tem ocorrido nesses últimos anos é muito injusto com a necessidade dessa população. Então, nós vamos tratar aqui, durante esse programa, justamente onde a cidade, né, tem seus direitos agravados pela ausência do sistema de transporte público de qualidade. Doutor Gerardo, falando nessa ausência de transporte público de qualidade, na abertura do programa nós colocamos sobre os impactos, né, do transporte público deficiente, que se estendem a outros setores da economia, e até a gente falava aqui nos bastidores sobre isso. Que problemas são estes, né, que são provocados por essa, além da perda de usuários, os impactos na sociedade como um todo? O impacto financeiro ele fica evidente a partir do momento em que o deslocamento de toda uma população para as áreas de consumo, elas são prejudicadas, né? A partir do momento em que eu limito uma área de circulação de uma população, eu não promovo que aquela população tenha disponibilidade de frequentar todos os ambientes, principalmente um ambiente economicamente ativo, eu vou limitar ela a um consumo fracionado, um consumo que, por ser fracionado, se transforma muito mais caro. Então, esse impacto financeiro ele é crucial. O segundo impacto é na saúde, inclusive da saúde mental das pessoas. Quando eu não permito que um familiar faça uma visita a um outro que mora em bairros distantes no final de semana por não ter um transporte público, eu vou afastar as famílias, eu vou afastar uma convivência social. Então, nós temos aí uma população jovem que precisa do transporte público para frequentar ações, atividades culturais, atividades esportivas, e essas pessoas estão limitadas a seus bairros, né? Então, eu acho que o transporte público ele não afeta só aquele trabalhador que tem que ir e vir para o trabalho. Ele afeta toda a saúde de uma cidade, seja financeira, seja física dos moradores. Como é que, doutor Samuel, vocês acompanharam esses problemas, né? Tanto na economia, na educação, na saúde, esses problemas que foram citados aqui, como é que a auditoria acompanhou isso? É uma realidade, de fato? É uma realidade. A maior crise do transporte de Teresina se agravou na implantação do sistema tronco alimentado, né? Então, a cidade rejeitou um sistema de terminais, não pela necessidade que é efetiva, mas pela forma que foi implantado. Então, aquelas cenas graves da polícia tendo que empurrar as pessoas para os ônibus conseguirem sair dos terminais, né, e chegarem até o centro da cidade ou até os shoppings, foi muito grave. Por quê? Porque não se implantou a quantidade de linhas prevista nesse projeto, tampouco o ônibus com maior capacidade. Então, faltaram ônibus articulados, faltaram ônibus com estrutura capaz de absorver a demanda que chegava aos terminais e possibilitar uma conexão expressa entre as zonas da cidade. Então, nós diagnosticamos também que não foram implantadas as linhas interterminais. As linhas interterminais elas tinham um papel fundamental, que era retirar toda aquela carga que passava pelo centro da cidade, pela Avenida Frei Serafim. Então, você poderia ter ônibus que conectaria direto para os shoppings, para as universidades. Então, você super concentrou e todas as linhas históricas você dividiu elas ao meio. Então, a população ficou muito incomodada de chegar no seu terceiro veículo e não conseguir chegar com a promessa da redução do tempo de deslocamento. Então, esse foi um dos maiores problemas. Então, na pandemia, tem a suspensão do funcionamento dos terminais de integração e volta o sistema radial. Esse sistema radial, se havia um diagnóstico no plano diretor de 2007,
que ele já não atendia a realidade de Teresina, a forma como ela cresceu para todas as zonas, imagina no ano aí de 2022, 2023. Qual é a realidade desse transporte? Então, hoje, a população tem uma demanda muito grande de linhas e de extensão dessas linhas. Então, quem está lá no Jardim Europa, na ponta da Zona Sudeste, quem está na ponta da Zona Norte, no Edgar Gaioso, na ponta da Zona Leste, na ponta da Zona Sul, vai querer ter ônibus para os diversos locais da cidade, para a universidade, para o shopping. Mudaram também os serviços públicos. Muitos serviços que eram só na região central, centro cívico, foram distribuídos pela Zona Leste. Imagina a quantidade de trabalhadores que precisam participar de audiências, por exemplo, na região da Avenida João 23, nos novos tribunais, no novo sede do Ministério Público. E cadê o principal modal para conectar as pessoas, que é o transporte público por meio do ônibus aqui em Teresina, né? E aí a gente também, com a ausência desse transporte público, fica comprometida a própria questão da qualidade do ar, porque outros meios são utilizados, aumenta a quantidade de veículos, não é isso? Transitando, já que os ônibus é que transportam mais pessoas, o metrô que transporta mais pessoas, mas a ausência, principalmente dos ônibus, termina sendo utilizado transportes outros, né, e que comprometem a qualidade do ar. Como é que isso tem afetado também a população? É uma realidade esse problema? Isso é um outro problema? Eu acho que vai virando um problema em cascata. A partir do momento em que eu foco em um único modal de ônibus e esse falha, né, e eu não tenho a perspectiva de um outro modal, seja ele ativo ou seja em pequena escala, eu vou forçar com que eu retire o meu carro da garagem, eu vou forçar com que o meu filho compre uma moto para me levar para o trabalho, para me levar para um serviço, ou seja, eu vou colocar mais esse peso na população, que é manter um transporte público próprio, privado. Ele demanda um custo muito caro anual de seguro, de manutenção, de combustível. Então, quando eu transmito essa função que seria do Estado, de promover essa mobilidade, quando eu entrego isso na mão da sociedade, digo, se vire, sabe, compre o seu próprio transporte, e aí você vai ter uma cidade superlotada, em que vai inclusive atrapalhar os transportes tradicionais públicos, né? Então, uma solução seria fomentar a expansão do metrô, né? Que a arquitetura e o urbanismo pode contribuir fazendo bairros condensados, né? Trazendo uma população, condensando uma população por onde passa o metrô, que é para poder levar, né? E complementar isso com o transporte público, seja ele pelo ônibus, seja ele com estações para locação de bicicletas, de triciclo, não, motonetas, né? Então, são vários outros modais que existem hoje no mundo inteiro e que a gente termina não vendo em Teresina, tá? Inclusive a própria estação de bicicletas, né? A pessoa se desloca até um certo ponto e de lá vai para a sua residência de bicicleta, volta, deixa a bicicleta guardada e pega o transporte público. A gente não vê ninguém pensando em explorar outros modelos. E eu, no começo aqui da nosso papo, eu falei sobre os rios, né? Sim. Então nós temos muito para explorar, inclusive os rios da nossa cidade, que podem transportar a população entre estações. O certo seria isso, lançar a mão o máximo possível para fazer com que essa população possa usufruir da cidade. A cidade não é para poucos, a cidade é para ser para todos. Isso. Então, aquelas pessoas que moram onde você falou, nos extremos da cidade, tá? Essas pessoas precisam usufruir dos mesmos serviços do restante da população. Ele tem um direito a isso. Tá? Eu não posso confinar ele nesses extremos, simplesmente por suprimir opções que seriam variadas, né? Eu tenho que tirar isso da minha cabeça. Nós temos que pensar outras formas, nós temos que abrir a nossa cabeça para pensar outras formas de mobilidade, não focar somente no ônibus. Porque enquanto a gente focar simplesmente em um modelo, esse modelo vai francamente falir. Não é um modelo que vai dar
suporte, né? A cidade não vai suportar um único modelo de transporte. É disso que se trata esse problema. É uma realidade que a gente vê, né? Todo mundo que está na cidade percebe que, de repente, o meio de transporte único do ônibus, ele termina se estrangulando e não cumprindo aquela sua missão. Como é que o planejamento urbano e a infraestrutura podem ser ajustados para apoiar um sistema de transporte público eficiente e sustentável? Porque a gente falava agora há pouco, né, da questão de utilizar outros mecanismos que Teresina é capaz de absorver, outros mecanismos, mas que não tem nenhum tipo de discussão a respeito ou de ideias nesse sentido. Então, como é que o planejamento urbano e a infraestrutura poderiam ser ajustados? Não sei se foi apurado isso, se vocês chegaram também, doutor Samuel, a colocar alguma sugestão nesse sentido ou não. Então, nós acreditamos que o primeiro passo é utilizar muito bem a infraestrutura que está construída. Então, nós tivemos, através de financiamento federal, uma ampliação de infraestruturas, né? Tivemos a construção dos corredores exclusivos, das faixas semi-exclusivas, e também de investimentos no metrô, né? Num outro modal ferroviário do transporte. Então, os investimentos por parte da iniciativa privada, das empresas concessionárias, aí que tem muitos anos de concessão, eles tinham que acompanhar, né, toda essa readequação da rede de transportes. Porque se você tem as principais avenidas da cidade com corredores, com estações de transbordo com uma boa qualidade, infelizmente muitas se deterioraram, né? Recentemente temos visto algumas reformas, mas com a perca do conforto. Então, tiraram os ar-condicionados, não substituíram por climatizadores, por exemplo, que seria uma via de melhor manutenção que a gente indicava desde o início, né? Que você colocar muito vidro, muito ar-condicionado, não estava adequado à realidade da cidade de Teresina. Então, você poderia ter utilizado mais climatizadores, mais madeiramento, né? Então, que os profissionais da arquitetura têm aí uma boa contribuição. Então, nós identificamos que quando um terminal não está funcionando, por exemplo, como é o nosso caso, uma série de conexões entre as linhas e entre os outros modais se prejudica. Então, onde é que o trabalhador vai deixar a bicicleta dele para fazer o segundo trecho de ônibus? Onde ele vai poder deixar a moto e fazer uma segunda parte de ônibus? Então, esses meios de transporte individuais, eles continuarão sendo utilizados, né? À medida que a cidade cresce, né, as pessoas vão ter que adquirir uma moto, ter que financiar seu carro para conseguir acessar todas as áreas. Mas é responsabilidade de um sistema público, né, um serviço público essencial, um direito social previsto aí na nossa Constituição Federal a partir da emenda constitucional da deputada Luísa Erundina, né? Então, toda essa rede de infraestrutura, ela tem que estar adequada com os meios. Então, imagina, Teresina tem uma grande trincheira e uma linha férrea que atravessa a sua área central e conecta com uma das maiores zonas mais populosas, a Zona Sudeste. Então, somente agora o governo começa aí uma agenda de duplicação dessa linha, né, e melhoria das estações. Então, isso vai dar um impacto de crescimento muito grande. A Zona Sudeste, que tem muitos condomínios, né, que tem uma ampliação, ela vai ser uma zona que pode ter aí uma das melhores condições de mobilidade, porque tem vários modais, o ferroviário, né, se a gente resgatar nosso sistema de transporte por ônibus. E concluindo nesse ponto da infraestrutura, o Sistema Único de Mobilidade Urbana, ele vem para coroar, porque a deputada Luísa Erundina, ela tem uma nova proposta de emenda constitucional tramitando, justamente em resposta às reivindicações históricas das cidades brasileiras, e ela prevê um financiamento mais adequado. Então, o Sistema Único de Mobilidade, ele vai financiar a possibilidade de ter, né, a tarifa zero no uso desse transporte e também um investimento contínuo na infraestrutura. Então, nessa integração de modais,
que o presidente do CAL aqui está trazendo, né? Para utilizar os rios, então nós precisamos de estações para utilizar as barcas. Imagina sair da Santa Maria e chegar ao Grande Angelim ali na Zona Sul, indo pelo Rio Parnaíba. E isso pode ser um corredor de mobilidade, pode ser um corredor turístico, né? No maior uso dos nossos rios, e aproveitar todo o potencial da nossa cidade. Então, nós vemos que nós temos já uma infraestrutura mínima que está pronta para a gente dar esse passo com um transporte público mais universal. Doutor Gerardo, como presidente do CAL, como é que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui no Piauí e o senhor mesmo, né, como profissional da área, vê essa questão do planejamento urbano e a infraestrutura? De que forma que eles podem ser ajustados? Quando a gente fala em planejamento, a gente pressupõe que o planejador saia da sala e vá conhecer em loco o espaço. O que a gente vê é que existe muito planejamento dentro de um escritório. Então, para a cidade realmente ser planejada, ela tem que ser conhecida. Então, o planejador tem por obrigação conhecer aquele objeto que ele vai planejar, para quem ele vai planejar a mobilidade. Então, o que a gente vê é que, para começar e para manter isso funcionando, a gente precisa que os profissionais envolvidos nesse assunto, eles estejam de fato no local, ouvindo a população e descobrindo novas possibilidades. Quando eu disse aqui no início que nós temos que olhar esse problema como uma oportunidade, é que a gente vê aí a grande possibilidade de outros modelos de transporte serem implementados, do dinamismo da cidade, ou até mesmo da apropriação de outros modelos de transporte, trazendo para a cidade de Teresina. O importante é que esse planejamento tem que passar por um estudo local. Né? Discussões acerca do transporte público na capital, que elas suscitaram várias soluções, e aqui as soluções até, inclusive, já foram apresentadas pelos nossos entrevistados. Mas tem um ponto que eu penso que precisa ser também considerado, que é a viabilidade de colocar tudo isso em prática. Por exemplo, a implantação de uma tarifa zero para pessoas de baixa renda, ela é de fato viável? E foi colocado aqui pelo nosso entrevistado Samuel. Quais seriam os impactos ou desafios que surgiriam com a implementação dessa tarifa zero em Teresina? É possível isso? Quem vai custear esse transporte público gratuito para essa população? Nós, pesquisadores técnico-populares dos sistemas de transporte, acreditamos que é possível, necessário e que está implantado hoje em 107 municípios brasileiros, né? E São Paulo, a nossa grande metrópole, ela dá essa largada no acesso a esse serviço, ampliando esse direito aos finais de semana. Então, em São Paulo já é previsto ter tarifa zero no final de semana. E os resultados são nítidos. Isso aumenta a quantidade de usuários, a infraestrutura que já circula no final de semana, ela já atende essa demanda inicial. Então, em Teresina, por exemplo, você tem aí uma baixíssima quantidade de ônibus no final de semana, inclusive descumprindo o mínimo de 30%. Mas o que está circulando, se tivesse com suas portas e catracas liberadas, já teria um acesso maior por parte dos usuários e começa a retomar a confiabilidade do usuário no sistema de transporte. E é possível financiar, sim. Então, hoje você pode combinar o financiamento do transporte escolar com medidas, por exemplo, as cidades que dedicam a arrecadação da sua zona verde do estacionamento para o subsídio, né, do transporte. Há cidades no mundo que cobram, por exemplo, para entrar em determinadas áreas que estão saturadas pelo trânsito, um pequeno pedágio, uma taxa, e isso financia o transporte. Então, para Teresina funcionar, para ter seu comércio expandido, o funcionamento dos shoppings com uma maior quantidade de clientes, chama esse empresariado e pergunta se eles
contribuíssem com uma pequena taxa, como nós temos a taxa do lixo, nós já temos outras contribuições para outros serviços, você criar uma taxa para a mobilidade pública, né? Para o sistema de transporte. Sim. E você garantir esse financiamento, o resultado é efetivo. A gente vai ter o comércio com uma maior quantidade de vendas, né? Como a prefeitura já vem implantando nas datas comemorativas e tem tido um bom resultado. Então, é preciso ter um gestor com coragem para assumir uma agenda que as cidades brasileiras necessitam. Eu acho que hoje o transporte tem sido a grande dívida histórica com o nosso povo em termos de acesso à cidade. Se foram construídos os conjuntos habitacionais em áreas distantes, se os serviços públicos estão distribuídos, então é papel do prefeito, dos governos, garantirem, né, o acesso universal das pessoas, e isso vai melhorar a taxa de presença nas consultas, vai melhorar a frequência escolar, vai melhorar o comércio, vai melhorar o turismo. Deve ser muito chocante para os turistas chegarem numa capital como Teresina e verem que não tem um transporte público, né? Porque o transporte público ele até proporciona uma melhor relação com a cidade. Então, acreditamos que é hora de coragem, de organizar o financiamento adequado para isso, porque Teresina já paga, né, 4,7 milhões de subsídio para um transporte público falido e ineficiente. Doutor Gerato, como é que o senhor vê essa questão da tarifa zero que está sendo colocada? E trazendo também um outro aspecto importante, é a questão que tanto se fala da revitalização do centro. Todo lugar que você vai, que se conversa, nos grupos, é falando da necessidade da revitalização do centro. Essa tarifa zero, ela seria algo necessário para uma tentativa de revitalizar o centro? Como a arquitetura e o urbanismo veem também essa questão dessa revitalização do centro e com um caráter transversal aí com o transporte também. Como é que daria esse alinhamento? Para nós, profissionais de arquitetura e urbanismo, nós estudamos o ser humano. Então, quando a gente planeja, seja uma residência, seja um bairro, seja uma cidade, é para o conforto e o bem-estar do ser humano. Quando a gente planeja todas as vias de deslocamento dessa população, também é para o conforto e o bem-estar do ser humano. Mas esse conforto e o bem-estar, ele tem que agregar todos. Nós estamos falando de agregamento, de agregar pessoas, agregar serviços e agregar a economia nisso tudo. Então, qualquer medida que se tome para trazer esse benefício e trazer a cidade para os reais proprietários delas, que são os seres humanos, elas são bem-vindas, tá? Devidamente instalado um serviço em que vai melhorar a qualidade de vida do ser humano, alcançou o objetivo da arquitetura e urbanismo. Sim. Né? E com relação ao centro da cidade, né, é bem interligado esses dois assuntos também, porque nós vemos como bem explicou aqui Samuel, alguns serviços públicos saíram do centro da cidade. Algumas empresas grandes com potencial de negociação com os grandes conglomerados nacionais também diminuíram suas atividades no centro. Então, hoje nós temos um centro empobrecido de prestação de serviços, de comércio, né? Da parte financeira mesmo do comércio, e muito em função da impossibilidade também da população estar frequentando aquele centro, né? Então, o pai de família já vem para o centro trabalhar, não sobra dinheiro para a dona de casa vir fazer uma compra. Ela tem que se limitar à compra dela no bairro. Então, o centro, de certa forma, a partir do meio-dia dos sábados até a segunda-feira pela manhã, é um completo deserto. Às noites, no centro da cidade, eu sou um morador do centro da cidade, eu moro aqui próximo da Praça do 25, e eu vejo como o centro da cidade fica totalmente abandonado, e às vezes abandonado à própria sorte, os moradores. Sabe? A gente não tem um serviço, não funciona, nada funciona no centro. E é a região da cidade que nós temos a melhor infraestrutura, incluindo a infraestrutura de transporte público. Mas não vem ninguém, não aparece ninguém, ninguém tem mais interesse pelo centro. Então, a proposta é que a gente faça
um trabalho em que traga essa população para residir no centro da cidade. Tá? Que a gente possa implementar ações econômicas, ações públicas também, até mesmo o aluguel social, em que o governo banque uma parcela desse aluguel e o cidadão banque a outra parcela. Porque esse investimento que o governo faz para fixar essa população no centro da cidade, ele vai deixar de gastar para recuperar essa área depois do degredo, do abandono. Então, muitas ações públicas e privadas precisam entrar em sintonia para que o centro da cidade volte a ser habitado, volte a ser frequentado, não só durante os horários de funcionamento do comércio e serviço, como também nos horários de lazer. Eu vejo muitas discussões, empresários, grupos, buscando o poder público, o próprio SEBRAE também, atrás do poder público, para tentar uma conversa de encontrar soluções. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo tem sido chamado pelo poder público para opinar, tratar dessas questões que o senhor está colocando aqui? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo tem assento em algumas colegiadas da Prefeitura em que a gente discute a cidade. Com relação a esse assunto especial do centro da cidade, a gente tem tido sim convites do CDL, convites de outras associações para discutir o centro, não só o problema do abandono do centro, como também o problema do nosso patrimônio edificado, né? Das nossas praças, das nossas edificações históricas. Então, o CAU ele se propõe a ser esse ator, né, junto com os outros atores, para que a gente possa trazer uma solução para essa problemática. E a gente sim está sendo convocado e estamos lá junto, acompanhando todo o desenrolar disso e trazendo contribuições no âmbito do nosso escopo de conhecimento. Bom, a gente também tem falado muito na questão das cidades inteligentes. E aí, qual o papel da tecnologia, não sei se tem tido essa discussão, na melhoria da mobilidade urbana? Fala-se nessas cidades inteligentes e a mobilidade urbana como desempenhando um papel fundamental no contexto dessas cidades. Isso é uma realidade? Há alguma discussão também nesse sentido de envolver a questão da tecnologia das cidades inteligentes no quesito da mobilidade urbana? Já é uma realidade e precisa ser ampliado. Hoje, o melhor acesso ao transporte público está no rastreamento do GPS. Então, Teresina já teve bons aplicativos para esse rastreamento, né? Tivemos aí alguns anos de desligamento dessa API pública que tinha toda uma integração com as plataformas de mobilidade, de conexão de vários modais, né? E hoje volta a funcionar um aplicativo, mas imagina você ter ali vai ter um evento e aí a população pode entrar no aplicativo e agendar uma demanda pelo transporte público. O operador ele já estaria ciente que em determinado horário teria um crescimento da demanda e ele poderia colocar uma frota extra. Assim como num acompanhamento em tempo real da quantidade de passageiros da carga, o operador poderia retirar um ônibus de maior circulação que gasta mais combustível e colocar um micro-ônibus. Então, a tecnologia ela é essencial, porque se o transporte por aplicativo cresceu com essa facilidade de as pessoas verem que o carro estava chegando ali, né? Imagina isso com o ônibus, né? Você tem um alerta que o ônibus quebrou efetivo, ou que o ônibus já está chegando, né? A população não iria se frustrar tanto e ficar nas paradas de ônibus ameaçadas pela segurança pública, né? Ineficiente. Então, hoje é um fator da falta de confiabilidade do usuário, essa falta de uma tecnologia mais efetiva. Como é que o senhor vê isso, da utilização da tecnologia? Porque é algo que também chama a atenção. Nossa, em qualquer país que você vai, você vê a pontualidade do transporte público, né? Exatamente naquele exato minuto, naquele exato segundo, o transporte público ele está presente ali conforme o horário estabelecido. Como é que o senhor vê isso também da utilização das tecnologias
nessa questão? O fator da previsibilidade, né? A previsão de você ter uma ação, ela é muito, muito boa para a saúde, né, da população. A população saber que horas ela vai sair, que horas ela vai chegar, para assumir compromissos. Isso cria, fortalece o dinamismo da cidade. Então, a gente fica surpreso quando escuta essa existência, já pré-existência de tantos aplicativos e a não utilização disso, né? Então a gente vê que as tecnologias, elas não são retroagíveis, elas não têm essa capacidade de ser contrária a elas. A gente tem que apoiá-las, a gente tem que subsidiá-las, e essas plataformas, elas existem exatamente para trazer para a população essa previsibilidade do serviço prestado. Então, eu vejo, inclusive, eu tomei conhecimento agora aqui com o discurso do Samuel sobre essa questão, né? E fiquei impactado com saber que o Piauí, né, Teresina, já teve essa tecnologia em mãos, funcionando, e que atualmente nós não temos. Não utiliza, né? Não utilizamos. Bom, e para a gente ir finalizando, né, com a última pergunta, como a participação da comunidade, da população, ela pode ser incorporada no processo de tomada de decisão? Os órgãos, as entidades estão se reunindo, os conselhos estão se reunindo, a Federação do Comércio, todos imbuídos do desejo de melhorar o transporte público e a mobilidade urbana. Então, como a comunidade pode ser envolvida nesse processo de tomada de decisão para melhorar o transporte público na cidade? É aquilo, né? Nada sobre nós sem nós. Como que você vai planejar um transporte que afeta a maioria da população e ela não tem um poder de opinar e incidir nos rumos desse serviço? Então, a experiência crítica de Teresina de ter a evasão do usuário pela falta de confiabilidade no sistema diz muito, porque o Integra foi implantado sem ouvir as pessoas, sem fóruns efetivos. Então, a Auditoria do Transporte, ela foi fundada justamente nas reuniões que estavam tendo da S-Trans com as comunidades. Então, a gente se colocou à disposição das lideranças de bairro, dos comércios locais, para fazer a escuta das linhas que precisavam permanecer e de como elas deveriam funcionar. E é o que está previsto na Política Nacional de Mobilidade Urbana, lei federal, basta cumprir, e a gente vai ter aí a população participando. Então, hoje, a população pede a retomada imediata dos terminais, né, iniciando ao final de semana, e que se faça o sistema misto, que não seja apenas cortando as linhas, como já foi feito, até porque não tem ônibus suficiente para operar o sistema completo como ele foi planejado. Então, a população quer que os ônibus se encontrem nos terminais para ela ter maior facilidade. Então, participação é necessária, e mobilidade urbana só existe ouvindo as pessoas e como elas transitam nesse espaço público. Como é que o senhor vê isso também, da participação da população? Complementando o que ele está falando, eu acho que a população não deve só participar, ela deve exigir. Ela tem um direito, ela tem direito à mobilidade, né? Então, a partir do momento em que a população realmente exige um direito que ela tem de poder transitar dentro da cidade, vai forçar com que os gestores tomem uma decisão, tá? Então, é uma questão muito de formar essa população, formar essa cultura de que nós temos direito, sim, a um transporte de qualidade. Nós temos o direito de entrar e sair, de ir e vir, resguardado pela Constituição. Bom, o nosso programa ele está chegando ao final, e eu vou passar, antes de passar a palavra aqui para os nossos entrevistados, eu quero colocar o programa à disposição, já que foi falado aqui de empresários, foi falado do transporte público, foi falado também de poder público, o programa Ideias em Debate à disposição para que os empresários do setor de transporte público possam ouvir também ao programa, os próprios representantes do poder público na área de transporte possam comparecer aqui ao programa, e a gente continuar esse debate que é muito importante para a nossa população. Então, eu agradeço já aos nossos entrevistados aqui e passo a palavra para que possam fazer as suas considerações finais. Então, esse tema é urgente e necessário para a nossa cidade, para o nosso estado, porque nós temos cidades como Parnaíba, Floriano, Piripiri,
Bom Jesus, que já tem uma demanda também de sistemas públicos de transporte e muitos ainda não têm, alguns ainda ineficientes. Então, Teresina, nós podemos ser modelo, né? Nós podemos ter tarifa zero, sim. Nós podemos ter integração entre modal de ônibus, hidroviário e ferroviário. Tivemos aí uma boa notícia recente, né, que o governo federal anuncia investimentos, a compra inclusive de ônibus elétricos, e que a gente consiga virar essa página de que o transporte é somente um problema do usuário pagante. Não, o transporte precisa ser viável para a nossa cidade funcionar, né? E nós temos hoje, com o subsídio que já é pago para essas empresas, a começar um programa de tarifa zero e ampliá-lo com a agenda de investimentos do Sistema Único de Mobilidade. Esse é o nosso compromisso profissional, pessoal, enquanto cidadão, e da Auditoria Popular do Transporte, porque Teresina precisa ter ônibus sim. Obrigado, e passo a palavra aqui para as suas considerações finais, doutor Gerardo, já agradecendo pela sua presença também aqui no nosso programa. Nós que agradecemos e estar aqui falando em nome dos arquitetos e urbanistas. Nós queremos deixar uma mensagem que os gestores, eles têm à disposição dele profissionais capazes de pensar a cidade. Nós, arquitetos urbanistas, nós temos a capacidade de fazer com que o problema seja estudado desde a sua raiz e as soluções sejam apresentadas. Às vezes, um único traço num plano urbano de uma cidade reduz o tempo de deslocamento de uma pessoa em 5 minutos por dia. Acumule isso em uma semana, acumule isso em um mês, em um ano, e você vai ter aí uma semana de tempo que você ganhou através de um traço de um estudioso que diminuiu um percurso e o tempo que você estaria dentro de um transporte público. Ou seja, nós, profissionais arquitetos e urbanistas, nós temos essa capacidade, né, que a academia nos permitiu de aprender e estudar como solucionar esses problemas e trazer para a população, para o ser humano, uma qualidade de vida. Bom, agradecemos aqui mais uma vez aos nossos convidados e também à sua audiência em casa. E convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais @Sistema Dia e do WhatsApp 869-9911-2111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 horas às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema o Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra.